Colossenses 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Quero, pois, que saibais quão grande combate enfrento a favor de vós, dos que estão em Laodiceia e daqueles que jamais me viram pessoalmente, para que os seus corações sejam fortalecidos, unidos em amor e em toda a abundante convicção inabalável, ou seja, o discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a fim de que ninguém vos engane com discurso persuasivo, pois ainda que seja pessoalmente ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me por ver a vossa boa ordem e firmeza que estão fundamentadas na vossa fé em Cristo. Amém. Até aqui. Dizem que tudo vale no amor e na guerra. Mas isso não é exatamente verdadeiro. O amor, como a palavra de Deus o define, você sabe como a palavra de Deus define o amor? Amor é obediência à palavra de Deus, é obediência à lei de Deus. Então, o amor, por definição, impõe restrições e as obrigações da lei de Deus sobre todas as pessoas. Logo, não vale tudo no amor, porque o amor impõe as restrições e as obrigações da lei de Deus. Inclusive, sobre a guerra. A guerra deve ser guerreada segundo o amor. A guerra deve ser guerreada segundo a lei de Deus. E a palavra de Deus, para surpresa de alguns, a palavra de Deus, ela afirma a necessidade da guerra neste mundo. A palavra de Deus afirma a necessidade do combate neste mundo. Mas mesmo a guerra deve ser empreendida segundo o amor, segundo a lei de Deus. Isso quer dizer, por exemplo, que existem guerras justas e guerras injustas. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela foi uma guerra justa, porque o objetivo dela era livrar a Europa e o mundo do tiranismo do nazifascismo. Já a Guerra do Vietnã, por outro lado, foi uma guerra injusta. A Guerra do Vietnã era simplesmente os capitalistas americanos e os comunistas soviéticos tentando medir forças, mas eles não queriam matar suas próprias populações. Então eles disseram, não vamos guerrear nem no território americano, nem no território soviético. Vamos guerrear em algum outro lugar para que outras pessoas morram. Vamos guerrear no Vietnã. Vamos medir as forças dos nossos exércitos no Vietnã. Então a guerra do Vietnã foi uma guerra injusta porque era simplesmente uma guerra de egos entre os capitalistas americanos e os comunistas soviéticos, ao custo de milhares de vidas inocentes. Uma guerra injusta. A guerra da Ucrânia também é uma guerra injusta. A igreja cristã foi chamada para a guerra, para o combate. É disso que Paulo fala aqui, né? Quero que saibais quão grande combate, quão grande guerra eu enfrento a favor de vós. A igreja cristã foi chamada para a guerra. Mas qual guerra? Qual combate? Porque como a gente já viu que existem guerras justas e guerras injustas, a igreja cristã pode se tornar culpada de lutar uma guerra injusta. A igreja foi chamada para a guerra, foi chamada para o combate. Mas não esse combate que a gente está vendo atualmente no Brasil.
A guerra que a igreja foi chamada para lutar é a guerra da oração, como diz Paulo aqui. Não é uma guerra em que os crentes devem pegar em armas ou fazer panfletagem política. Essa guerra é injusta para a igreja. Não pertence a ela. Parafraseando Jesus, deixem os mortos enterrar os seus próprios mortos. A guerra das armas, a guerra da panfletagem política, pertence a outros, não à igreja. Essa guerra está abaixo da igreja. A igreja foi chamada para um conflito superior a este. Porque, afinal de contas, as armas do nosso combate não são armas carnais, não são as armas deste mundo que qualquer incrédulo pode manejar. As armas da igreja não são armas que qualquer incrédulo pode manejar. Não é a guerra de pegar em armas físicas ou de fazer panfletagem política, porque isso qualquer incrédulo pode fazer. As armas do nosso combate não são armas carnais, pelo contrário, elas são armas espirituais, armas que são poderosas em Deus. Armas que só podem ser manejadas por aqueles que têm fé em Jesus. E com isso, eu não quero ser mal compreendido aqui. Com isso, eu não estou dizendo que os cristãos não podem ser militares ou policiais, né? Porque os militares e policiais, eles impõem a arma, né? A força da arma. Né? Eu não estou dizendo que os cristãos não podem ser políticos. Não é isso que eu estou dizendo. Um cristão pode muito bem ser um pedreiro, um mecânico, um encanador, um engenheiro e assim por diante. Mas o fato de que um cristão possa exercer qualquer uma dessas profissões não implica que a missão da igreja é assentar tijolos, consertar vazamentos de água, arrumar carros ou projetar casas e prédios. Você compreende a distinção que eu fiz? Um cristão pode exercer qualquer profissão digna, mas a missão da igreja não é determinada pelas ocupações profissionais dos crentes. Então, um cristão, ele pode ser um policial, portando uma arma, ele pode ser um militar, portando uma arma, e ele, no exercício da função dele, ele vai fazer uso da arma. Um cristão pode ser um político, né? Ele pode seguir a vocação política, mas a missão da igreja não é se engajar nem no combate que faz uso de armas e nem no combate que faz uso da panfletagem política. Da mesma forma que não é missão da igreja assentar tijolos, ainda que existam crentes que sejam pedreiros. O combate da igreja é um combate de caráter espiritual. Sem uso das armas. E eu falo isso porque hoje eu ouvi um crente dizendo que se determinado político ganhar no domingo, os crentes vão ter que pegar em armas. Essa é a única solução, diz ele. Então não é por nada que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. O combate da igreja é um combate de caráter espiritual, sem pegar em armas e sem panfletagem política, porque afinal de contas, essa é a palavra de Deus para ti, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso é Zacarias 4:6. Quer dizer, a gente tem que aprender com a história, né? Na Idade Média, a Igreja Católica, ela já tentou a dominação política na Idade Média e não deu muito certo. Né? Na Idade Média, a Igreja Católica tentou a conversão
pela força das armas. Ela chegava nos judeus lá na Europa e elas colocavam a espada no pescoço do coitado do judeu e dizia, tu renuncia ao judaísmo e aceita Jesus como Messias? E o judeu pensando, quer saber, eu vou me converter, né? Eu não estou a fim de morrer. Mas será que ele converteu mesmo ao cristianismo? Não, né? Porque não é assim que Jesus ensinou a fazer evangelismo. Né? Então, quer dizer, a gente tem que aprender com a história. Na Idade Média, já se tentou isso e não funcionou. Então, por que a gente vai tentar agora? Não vai funcionar. E perceba que eu não estou dizendo que a fé cristã não possui implicações para a vida militar e para as escolhas políticas. Não é isso que eu estou dizendo. A fé cristã possui implicações sérias e importantes para as escolhas políticas. Numa pregação passada em Colossenses e em pregações futuras em Colossenses, nós veremos que a fé em Cristo implica o abandono da cosmovisão que é própria do império das trevas e a adoção da cosmovisão do Filho de Deus. Isso a gente viu quando a gente estava pregando no versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Os colossenses, eles eram inimigos de Deus nas suas mentes, ou seja, a mente deles, a cosmovisão deles, a forma como eles enxergavam e interpretavam a realidade, era uma forma que era inimiga de Deus. Eles tinham uma cosmovisão própria do império das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eles eram inimigos de Deus na sua mente, na forma como eles pensavam, na forma como eles entendiam a vida, e agora eles foram reconciliados, ou seja, houve uma mudança na mente deles, houve uma metanoia, eles se arrependeram. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de cosmovisão. Eles abandonaram a cosmovisão do império das trevas e adotaram a cosmovisão do Filho do amor de Deus. A fé em Cristo, então, implica o abandono da cosmovisão própria do império das trevas e a adoção da cosmovisão que é do Filho de Deus. Uma cosmovisão que é segundo Jesus, que é segundo a palavra de Deus. E como vocês sabem, as cosmovisões nada mais são do que filosofias de vida. Toda cosmovisão é uma filosofia de vida. E toda filosofia de vida é totalizante. Não existe filosofia de vida parcial. Toda filosofia de vida, toda cosmovisão é totalizante, ou seja, ela se impõe sobre o todo da vida. Ela se impõe sobre o todo da existência. Logo, a cosmovisão cristã ela poderia ser resumida da seguinte forma: todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da vida. Tudo de Cristo para tudo na vida. A cosmovisão cristã, como todas as cosmovisões que existem, é uma cosmovisão totalizante. Ela se impõe sobre todas as coisas na vida. Todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da vida. O que inclui, obviamente, a política. A cosmovisão cristã tem muito a nos ensinar acerca de política. Então, quando eu digo que a militância da igreja não é uma militância política, eu não estou negando que a cosmovisão cristã tem muito a nos dizer acerca da política. Mas, novamente, o fato da cosmovisão dizer muitas coisas sobre a política não implica, não significa que o combate cristão deva se dar nesse nível. Porque se a cosmovisão cristã nos informa acerca da política, isso quer dizer que a cosmovisão opera num nível superior ao da política, não no mesmo nível, no nível superior. Se ela operasse no mesmo nível da política, ela não teria nada a dizer para a política. Ela tem muitas coisas a dizer para a política, logo a cosmovisão opera num plano, a gente pode dizer assim, superior. E o nível da batalha da igreja é superior também. Não se dá aqui embaixo na política, se dá aqui em cima.
A cosmovisão cristã tem muito a nos dizer acerca da ecologia, por exemplo. Acerca da forma como nós nos relacionamos com o restante da criação de Deus. A cosmovisão cristã, ela também nos diz acerca de como os operadores do direito devem administrar a justiça. Mas disso não se segue que a missão da igreja é fazer campanhas para salvar a Amazônia, ou fazer campanhas para salvar espécies que estão em perigo de extinção, e tampouco significa que a missão da igreja é se envolver na forma como o judiciário, o Ministério Público e a OAB administram a justiça. Porque tudo isso está abaixo da cosmovisão cristã. A igreja, junto com a cosmovisão cristã, opera num nível superior a esse. A cosmovisão bíblica, então, ela é totalizante, ela toca em todos os aspectos da vida e da existência. E a missão da igreja, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é garantir que essa cosmovisão totalizante do Evangelho se espalhe pelo mundo e seja adotada pelas nações. Essa é a missão da igreja, né? Discipulai as nações, disse Jesus, ensinando as nações a obedecer todas as coisas que você tem mandado. A missão da igreja é garantir que a cosmovisão totalizante do Evangelho se espalhe pelo mundo e seja adotada pelas nações conforme Jesus os ordena na grande comissão. Essa missão, ela somente será realizada e completada pela igreja quando a igreja parar de lutar nos níveis inferiores, quando ela parar de lutar as guerras para as quais Deus não a chamou, e quando ela passar a lutar o combate que de fato, para o qual Deus de fato a chamou, que é um combate de ordem espiritual. Com tudo isso, eu quero dizer o seguinte: quando a igreja se rebaixa para militar politicamente, ela está se envolvendo no combate que, segundo a determinação de Deus, é uma guerra injusta para ela. Uma guerra indigna dela. A militância política é algo indigno da igreja, está abaixo. Mas se o combate cristão não se dá na arena da militância política, como então é que a igreja vai influenciar o mundo? Como então é que a igreja vai discipular as nações para que todas as nações adotem a cosmovisão cristã? Se o combate cristão não se dá na arena política, como a igreja influenciará e discipulará as nações para que todas as nações adotem todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da vida? Como é que isso vai acontecer? Como é que, como nós vimos na semana passada, chegará um momento em que Cristo será honrado e obedecido pelas nações gentílicas? Cristo em vós, a esperança da glória. Como é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? A igreja será bem-sucedida nessa missão quando, em vez de se rebaixar e lutar uma luta que não pertence a ela, ela se dedicar ao combate que Deus lhe reservou, o combate espiritual. E é exatamente disso que nós tratamos aqui nesse texto. Você quer que a igreja seja bem-sucedida na sua missão de discipular todas as nações e conquistá-las para Cristo? Então, combata em oração e com a palavra pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Esse é o teu combate. Porque enquanto a igreja se rebaixar para lutar uma luta que não lhe pertence, fazendo uso de armas humanas, que qualquer incrédulo pode manejar, a igreja continuará fraca. A igreja continuará desunida, sem sabedoria, desordenada e sem firmeza alguma.
Uma igreja que assim age é uma igreja doente. Né? Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, lá no Apocalipse. Se Jesus escrevesse uma carta para nós hoje, ele diria: olha, vocês são fracos, vocês estão desunidos, vocês não têm convicção nenhuma, vocês não têm firmeza alguma, está tudo desordenado, está tudo bagunçado. É isso que Jesus diria. Brasileiro? Quiçá mundial, mas eu falo daquilo que eu conheço, né? Todo conjunto, sim. Eu sou como, imaginemos aqui, eu sou como João Batista pregando no deserto. Eu prego a toda a igreja brasileira, ainda que só vocês estejam me ouvindo. Quase arrogante afirmar isso, né? Mas o que eu posso fazer? Agora, uma igreja forte, uma igreja unida, cheia de sabedoria, cheia de discernimento, que possui boa ordem, possui firmeza, essa igreja, sim, ela vai ganhar o mundo para Cristo. Contra essa igreja, as portas do inferno não têm nenhuma chance. Então eu pergunto de novo: você quer que a igreja seja sucedida na missão que Jesus entregou para ela? Na missão de discipular as nações e conquistá-las para Cristo? Então, não sendo você um político, né, não tendo você a missão de militar politicamente, não perca tempo com isso. Nem coloque nisso a tua esperança. Porque não é o político A ou o político B que são a esperança da glória, né? Quem é a esperança da glória? Cristo em vós. Tem as suas convicções políticas, tem o teu candidato preferido, vote nele com toda tranquilidade, mas não coloque nele a tua esperança. Não coloque nele a tua esperança de um Brasil transformado. Não coloque nele a esperança de um Brasil tomado pela glória de Deus, porque a esperança que se coloca num líder político é uma esperança idólatra. A esperança que se coloca num líder político é uma esperança que é inimiga de Cristo, porque assim diz o Senhor para você através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E o salmista te admoesta, dizendo o seguinte: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Atualizando o texto bíblico para os nossos dias, é melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio em políticos ou candidatos a qualquer coisa. E olha só que coisa. Nós acabamos de expor um princípio importantíssimo da cosmovisão cristã para as escolhas políticas. Deus ordenou a existência de governos e governantes, e Ele também ordenou que ninguém busque refúgio neles. Que ninguém coloque a sua confiança neles. Esse é o princípio importantíssimo da cosmovisão cristã com relação à política.
Deus ordenou os governantes e Deus ordenou que as pessoas não busquem refúgio neles, que as pessoas não se confiem a eles. Adote a cosmovisão cristã bíblica, entenda que nem você, nem a igreja foram chamados para a militância e para o combate político. Entenda que você foi chamado para um combate mais importante do que esse. Um combate de ordem espiritual. Então, combata em oração e com a palavra, pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Deste modo, você vai estar garantindo que o Brasil e o mundo serão abençoados pela redenção deles a Jesus. Porque Cristo em vós é a esperança da glória, a esperança de um mundo tomado, permeado e transformado pela glória de Deus. Combata em oração e com a palavra pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Eu acho que eu nunca fiz uma introdução tão longa assim. Então, depois dessa longuíssima e abrangente introdução que focou muito no aspecto negativo, né? A gente tratou muito do aspecto negativo nessa introdução. Só nos resta, então, entrar no texto para entendê-lo e dele derivar algumas implicações que sejam positivas. E tem uma questão na pregação de hoje. Nós lemos até o versículo 5, né? Ou pelo menos eu li a tradução que eu fiz o texto aqui até o versículo 5. Mas essa noite nós vamos estudar apenas os 2 primeiros versos. O que significa que hoje nós vamos tratar apenas o combate em oração, pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja. O combate que faz uso da palavra de Deus, a favor da sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja, vão ficar para a próxima pregação em Colossenses. Nós ainda estamos na seção dessa carta na qual Paulo está expondo o seu ministério a favor dos colossenses, apesar do fato de que ele nunca chegou a conhecê-los pessoalmente. É isso que nos diz o versículo 1, né? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, ou seja, por todos aqueles que não me conhecem pessoalmente. Paulo faz questão de que os colossenses saibam quão grande combate espiritual ele enfrenta a favor deles, a favor dos laodicenses e por todos os que jamais o viram pessoalmente. Por que Paulo fala de Laodiceia? Que a gente lê Laodiceia, a gente logo se lembra de Apocalipse 3, né? A gente lembra que os de Laodiceia eram mornos, eles não eram nem quentes nem frios. Eles se achavam autossuficientes, mas na verdade eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. E Jesus estava a ponto de vomitá-los. Por que Paulo cita Laodiceia aqui? Porque Colossos e Laodiceia ficavam na mesma região, eram cidades praticamente vizinhas. Elas estavam no vale do rio Lico. E é possível supor que o mesmo Epáfras que fundou a igreja de Colossos também tenha fundado a igreja de Laodiceia. E como eu disse antes, é quase impossível ler isso aqui sem se lembrar da carta de Jesus à igreja de Laodiceia lá no Apocalipse. E se lembrar que essa era uma das piores igrejas daquelas 7 reunidas lá em Apocalipse 2 e 3. Paulo demonstra estar preocupado com a incursão de heresias na igreja de Colossos e na igreja de Laodiceia. E por isso mesmo ele faz questão de dar a conhecer aos colossenses o combate espiritual que ele está lutando a favor deles, a favor dos laodicenses e a favor de todos os demais que jamais o viram. O combate espiritual enfrentado por Paulo se dava em 2 frentes. Era um combate que se dava pela pregação e exposição da Escritura e pela oração. Um combate em 2 frentes. A palavra de Deus e a oração. Agora, de que modo a pregação de Paulo poderia ser útil aos colossenses?
sendo que Paulo jamais visitou aquela igreja? Né? De que forma a pregação de Paulo poderia ser útil aos laodicenses, se Paulo jamais esteve entre eles? A resposta é simples. Paulo condensou a sua pregação em 2 epístolas. Na epístola que nós temos aqui, aos Colossenses, e na epístola que ele escreveu para a igreja de Laodiceia. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Isso a gente vê em Colossenses 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, depois que vocês terminarem de ler a carta que eu escrevi para vocês, enviem essa carta lá para Laodiceia para que eles leiam. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, Paulo escreveu 2 cartas, uma para Colossos, outra para Laodiceia, e nas 2 ele diz, ou pelo menos quer dizer, nas 2 a gente não sabe, né? Em uma, ele diz, olha, quando vocês terminarem de ler os Colossenses, envie essa carta lá para Laodiceia. E os de Laodiceia, eles vão enviar também uma carta para vocês. E eu quero que vocês leiam essa também. Agora, qual foi a última vez que vocês leram a epístola de Paulo a Laodiceia? Qual foi a última vez que vocês leram a epístola de Paulo às Laodicenses? Nunca, né? Nós não temos essa epístola. Quer dizer, há uma teoria que diz que nós temos essa epístola. Há uma teoria que diz que a epístola de Paulo à Laodiceia é, na verdade, a carta aos Efésios. E por que se diz isso? Porque os manuscritos bíblicos que foram encontrados, existem nelas, a gente tem a carta aos Efésios, em que está endereçado aos Efésios, e existem outras versões dessa carta que não tem endereço nenhum. Então, há uma teoria de que a carta de Paulo aos Efésios era, na verdade, uma carta circular que Paulo escreveu. O que é uma carta circular? É algo que tu escreve para um monte de pessoas com o mesmo conteúdo. Isso é uma circular. Tu escreve com o mesmo conteúdo e envia para várias pessoas diferentes. Então é por isso que a gente encontra alguns manuscritos que está Paulo aos Efésios e outros que está Paulo e daí em vazio. Por quê? Porque naquele espaço vazio seria escrito a igreja para a qual seria enviada aquela carta. Então é possível que a gente tenha a carta aos Laodicenses. É possível que a carta aos Laodicenses seja essa epístola circular de Paulo, que é aos Efésios. Mas isso não é algo que se possa ter 100% de certeza. É apenas uma especulação. Voltando para Colossenses, capítulo 2. A preocupação de Paulo com a igreja de Colossos e de Laodiceia é tal a ponto de levá-lo a combater espiritualmente a favor delas. Tanto através da pregação, ou seja, a escrita de cartas, quanto pela oração. O foco do combate espiritual de Paulo, nos versículos 1 e 2, é exatamente a oração. Mas antes de falarmos da oração propriamente dita, é necessário que nós percebamos que no grego, a palavra traduzida aqui como combate é a mesma palavra que Paulo usou no versículo anterior, no versículo 29, quando ele disse, para isso também trabalho combatendo, segundo a eficácia do poder de Deus que opera em mim. É a mesma palavra. Tá? Essa palavra no grego é agon. Agon. E no grego helenístico, no grego do período anterior à escrita do Novo Testamento, essa palavra se referia a uma competição esportiva, uma competição de luta. Como as modernas competições de UFC, por exemplo.
No Novo Testamento, essa palavra se refere aos conflitos familiares impostos por Jesus. Por exemplo, nos Evangelhos, Jesus diz que, a partir de agora, as famílias vão estar desunidas. Porque ele impõe essa desunião, né, entre aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Essa palavra aparece naquele versículo onde Jesus fala isso. Esses conflitos familiares. E também é usado no Novo Testamento para se referir ao combate cristão, à luta cristã. Do crente e da igreja. Dessa palavra grega, agon, é que nós temos o verbo agonizar. Porque quando alguém está agonizando, a pessoa está na sua última luta contra a morte. Mas esse sentido da palavra, esse sentido de agonizar, ele é posterior ao que Paulo escreveu aqui. Então, embora a gente possa saber disso, a gente não pode atribuir ao que Paulo está dizendo aqui, porque esse significado só iria surgir séculos depois. Então, obviamente, quando Paulo faz uso de agon aqui, ele não está pensando nessa agonia da morte. Né? A gente tem que cuidar para não fazer aplicações que fujam da cronologia dos fatos. Né? Por exemplo, uma das palavras que o Novo Testamento usa para falar acerca do poder de Deus é a palavra dínamos, de onde nós temos dinamite. Então, muitos pregadores falam que o poder de Deus é a dinamite de Deus. O problema é que a dinamite ela só foi inventada séculos depois. Né? Então, quando os escritores do Novo Testamento usam dínamos para falar acerca do poder de Deus, eles jamais poderiam estar pensando num explosivo, porque aquele explosivo ainda não existia. Então a gente não pode fazer esse tipo de aplicação anacronística. É anacrônico fazer esse tipo de aplicação. A gente tem que entender como o significado das palavras dentro daquele período em que elas foram usadas pelos apóstolos. Tá? No verso 29 do capítulo 1, o combate de Paulo a favor dos colossenses, ele se dá mais pela pregação, pela composição das suas duas epístolas, aos Colossenses e aos Laodicenses. Já no versículo 1, o combate se dá mais pela oração. De onde nós entendemos que devemos nos dedicar tanto à palavra de Deus quanto à oração. Já é antiga a ilustração que afirma que a palavra de Deus e a oração são como dois remos. Nós estamos num barco, nós estamos num caiaque e nós temos dois remos. Um à esquerda e um à direita. Se a gente usar apenas um dos remos, o que vai acontecer? O barco vai andar em círculos, né? O caiaque vai andar em círculos. Ele vai ficar fazendo esse movimento aqui. Ele vai avançar, mas na verdade ele vai virando. Daqui a pouco tu chega onde tu estava antes. Tu vai andar em círculos. A única forma de tu avançar num caiaque é se você usar os dois remos. Daí você vai ir adiante, você vai progredir. A palavra de Deus e a oração são como esses dois remos. Se a gente usa apenas um deles, a gente não progride na vida cristã. Se a gente só se dedica à oração, a gente vai andar em círculos. E se a gente só se dedica à palavra de Deus, a gente também vai andar em círculos. Por outro lado, né? Porque a gente está remando daí com um remo do outro lado, mas vai andar em círculos, não vai avançar. A única forma da gente avançar, progredir, é usar tanto a palavra de Deus quanto a oração.
como são as tuas orações? Você diria que as suas orações a Deus podem ser comparadas a um combate? A uma luta? A uma guerra? Ou as tuas orações são um passeio no parque? Feitas de forma descuidada, de forma despreocupada, de forma despretensiosa. Quando você ora a Deus, você está em modo de combate ou você está passeando num parque? Observando as árvores, as aves, observando as pessoas que também estão no parque. Como é a tua oração? É um combate, uma luta, uma guerra? Ou é um passeio no parque? Imagine você um lutador de UFC, já que essa imagem evocada pelo substantivo de Paulo aqui, que Paulo usou. Imagine você um lutador de UFC, imagine que ele não está levando a sério o seu preparo e o seu treinamento. Ele vai ter alguma chance de vitória ao pisar no octógono? Não, né? Porque ele treinou como se ele estivesse passeando no parque. Como se ele estivesse se divertindo. Foi assim que ele treinou. E se no meio do combate esse lutador agiu de forma descuidada e despreocupada? Vamos pensar que ele se preparou de forma correta. Mas no dia da luta, ele pisou no octógono e em vez de levar o combate a sério, não. Ele age de forma descuidada, despreocupada, como se ele estivesse se divertindo, passeando por um parque. Ele certamente vai ser derrotado. Assim também é a nossa vida de oração. Se as nossas orações são descuidadas, despreocupadas, improvisadas, feitas sem o devido temor, a batalha já foi perdida. As nossas orações a Deus devem ser feitas tendo a consciência de que nós estamos num combate de vida ou morte contra o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Se nós nos descuidarmos por um segundo sequer, o mundo, o diabo e a nossa própria carne vão nos passar uma rasteira, vão obter vantagem sobre nós. E naquela instância, nós seremos derrotados. Não ore a Deus como se você estivesse passeando num parque. Não ore a Deus como se aquela oração não tivesse nenhum efeito prático de fato. Não ore a Deus de forma descuidada e despreocupada. Não ore a Deus de forma improvisada. Eu vou orar a Deus. Eu não sei exatamente o que eu vou dizer para Deus. Eu vou dizer para Deus aquilo que vier na minha mente na hora que eu estiver orando. Tudo bem, não é errado orar dessa forma. Mas melhor seria se antes de orarmos a Deus, nós pensássemos: o que eu vou pedir a Deus? Porque, pensa só, você está entrando na presença de Deus, né? Se você for se apresentar num tribunal
diante de um juiz para fazer qualquer petição, você não pode de qualquer forma, você não pode chegar lá pensando, quer saber, eu vou improvisar o meu pedido para o juiz, eu vou falar para o juiz aquilo que me vier na telha na hora. Aquilo que vier na minha mente eu vou falar para o juiz. Nem os advogados altamente experientes agem dessa forma. Né? Quando o advogado mais experiente do Brasil, o melhor advogado do Brasil, ele jamais se atreve a entrar num tribunal e se apresentar diante do juiz dizendo, quer saber, eu vou improvisar na hora. Não, o cara redige. Tudo que ele vai falar está redigido na frente dele. Ele vai preparado para apresentar para o juiz todos os documentos que ele precisa apresentar. Quando a gente ora, a gente está entrando na presença do juiz de toda a terra. Isso quer dizer que deve haver um certo temor. Isso dá para perceber em filmes, seriados, e eu também já vi imagens disso acontecendo na vida real. Os juízes ficam indignados quando na presença deles existe alguém despreparado. Eu já acompanhei pelo menos alguns vídeos de juízes americanos tratando com pessoas. Eles ficam indignados com pessoas despreparadas dentro do tribunal. Sabe por quê? Eles pensam o seguinte, o meu tempo é valioso e tu está fazendo eu perder o meu tempo aqui. E não é só o meu tempo que tu está desperdiçando. Tu está desperdiçando o dinheiro do contribuinte, porque afinal de contas eu sou pago com dinheiro público. Né? Tu, estando despreparado aqui, está desperdiçando o dinheiro público, porque eu sou pago com dinheiro público, tu está desperdiçando o meu tempo, logo eu vou levar mais tempo para fazer aquilo que eu poderia fazer em menos tempo. Se um juiz humano fica indignado com alguém que se apresenta diante dele de forma despreparada, será que Deus não pensa o mesmo? Deus sendo não um juiz de uma comarca qualquer, em qualquer estado do Brasil. Não, Deus, o juiz de vivos e mortos, o juiz de toda a terra. Será que ele não fica indignado como quem diz, tu está desperdiçando o meu tempo, ainda que seja impossível desperdiçar o tempo de Deus, né? Mas tu está desperdiçando o meu tempo, tu está se apresentando diante de mim de forma descuidada, de forma despreparada, tu nem sabe exatamente o que tu está querendo pedir. Eu vi há pouco o teu pensamento dizendo, quer saber, eu vou improvisar aquilo que eu vou pedir a Deus. Parte do temor do Senhor é saber que quando a gente vai se apresentar diante de Deus, a gente tem que estar preparado para falar com Deus. Se eu me apresento de qualquer forma, é porque eu não temo o Senhor. Né? Se eu me apresento de qualquer forma em qualquer tribunal humano, é porque eu não tenho respeito por aquele tribunal. É porque eu não tenho respeito pelos juízes, pelos embargadores que estão lá. Se eu me apresento de qualquer forma diante de Deus, é porque eu não tenho respeito por Deus, eu não temo a Deus. Não ore a Deus de forma descuidada e despreocupada. Não ore a Deus de forma improvisada e sem o devido temor. Devote tempo às suas orações. Porque, de novo, né, imagina um lutador do UFC. Ele pisa no octógono e ele está lutando há 5 minutos. E daí ele diz, cansei. Vamos parar por hoje? A gente pode continuar isso aqui amanhã, né? Se ele fizer isso, ele vai ser desclassificado da luta. Né? Ele vai estar desistindo da luta. A luta só acaba quando a luta acaba.
O combate só acaba quando o combate acaba. Antes disso, não acaba. Devote tempo às tuas orações a Deus, sabendo que tudo na tua vida depende de Deus. Se você soubesse que tudo na tua vida dependesse de alguém, de um ser humano igual a você, certamente você se apegaria a essa pessoa. Não é? Quer dizer, tudo na minha vida depende dela. Tudo na tua vida depende de Deus. Então você deve agir como quem sabe, como quem tem a certeza de que tudo na tua vida depende de Deus. Não ore de forma despreocupada, não ore de forma despreparada, não ore improvisando os teus pedidos. Não ore por 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos e pense que a batalha já foi ganha. A batalha só é ganha depois que a batalha for ganha. Antes disso, a batalha não foi ganha. A guerra só acaba depois que a guerra acabou. Nenhum soldado em sã consciência está lá no meio da guerra, no meio do tiroteio, e dele, quer saber? Eu considero que o nosso lado ganhou. A vitória está ganha. Ele vai se levantar da trincheira onde ele está, vai dar as costas para o inimigo, e o que vai acontecer? Ele não vai dar um passo, ele vai ser atingido por uma bala e vai ser morto. A luta só é ganha depois que a luta for ganha. Ore a Deus com toda a tua capacidade intelectual. Com toda a tua atenção. Porque, afinal de contas, você deve amar a Deus de toda a tua mente. Isso quer dizer que você não pode estar orando e daqui a pouco você percebe que está pensando em qualquer outra coisa. Isso acontece com todos nós, né? Quem nunca? Né? A gente está orando aqui, quando a gente se percebe, está pensando em qualquer outra coisa. Daí a gente pensa, opa, começa, né? A gente tenta se lembrar onde é que foi que eu parei na minha oração a Deus. Eu acho que foi aqui. Daí a gente continua. Daqui a pouco a gente percebe, está pensando em outra coisa de novo. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não está orando a Deus com toda a nossa capacidade intelectual. A gente não está com a nossa mente ali. Imagina se um cirurgião fizesse isso. Né? Está lá você fazendo uma cirurgia, você está aberto na mesa de cirurgia, e o cirurgião está lá, ele está concentrado, né? Está com bisturi na mão, está concentrado, mas de repente ele começa a pensar em outra coisa. Ele se esquece que ele está te operando. Você ficaria muito chateado com um cirurgião desse, né? Você diria onde é que tu está com a cabeça? Bom, certamente ele não estava com a cabeça na cirurgia. É a mesma concentração que a gente deve ter. A concentração de um cirurgião. Mas isso é difícil? É difícil, claro que é difícil. Sim,
Sim, a guerra já é a nossa própria carne que a gente tem que derrotar ali. Ore a Deus com toda a tua capacidade intelectual, com toda a tua atenção, como quem está a andar por um campo minado. Porque adivinha só, você está andando por um campo minado. Você está andando por um campo minado, cercado de inimigos que desejam a tua derrota espiritual. O mundo, a carne e o diabo. Então, ore a Deus sabendo que você está andando por esse campo minado, cercado de inimigos. Se você está andando por um campo minado, você não anda como se estivesse passeando no parque. Né? De forma descuidada, brincando, até meio que correndo e pulando um pouco. Não. Cada passo que você dá, você raciocina, você pensa, será que aqui mexeu no solo e colocaram uma mina ali? Parece que aqui está meio revirado, não sei o que, acho que eu vou pisar aqui do lado e daí não explode. Né? Agora, se você vai como quem estivesse passeando no parque, você nem presta atenção onde está pisando e na melhor das hipóteses você vai perder uma perna, na pior delas você vai morrer. Tenha objetivos claros e específicos a orar a Deus. E lute com Deus em oração a favor desses objetivos, como quem luta pela própria vida, como Paulo exemplifica aqui no versículo 2. Paulo não simplesmente estava orando, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os crentes lá da igreja de Colossos. Em nome de Jesus, amém. Não, Paulo tinha objetivos claros em mente na sua oração. Versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas a plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. O combate espiritual empreendido por Paulo em oração a favor dos colossenses e laodicenses tinha 3 objetivos: fortalecimento, unidade e discernimento. Discernimento espiritual prático, ou discernimento prático que é espiritual. Depois a gente vai ver, né? Agora, por que os colossenses, os laodicenses, nós podemos acrescentar a igreja brasileira no século 21, porque eles e nós precisamos, né, já que eu coloquei nós junto, de fortalecimento, unidade e discernimento. Por que nós precisamos disso? Nós precisamos disso porque os falsos ensinos, as falsas interpretações da palavra de Deus, as heresias, elas enfraquecem a igreja. Há algumas pregações atrás eu disse que não existe nenhuma deturpação da palavra de Deus que não seja nociva a nós. Todas as interpretações falsas da palavra de Deus, por mais inócuas que elas pareçam ser, elas se tornam nocivas para nós. Em algum momento, em alguma circunstância. Então, por que os laodicenses, os colossenses e nós precisamos de fortalecimento, unidade e discernimento? Porque os falsos ensinos, as falsas interpretações da Escritura, as heresias, enfraquecem a igreja, causam divisões dentro da igreja e minam a capacidade da igreja de discernir entre o mal e o bem, entre aquilo que é correto e aquilo que é errado. Como ilustração, eu posso citar aquilo que eu disse para vocês antes. Esse áudio desse nosso irmão que disse
se determinado candidato ganhar, só existe uma saída. Nós pegarmos em arma, fazermos uma revolução. Né? Os americanos tiveram uma guerra civil, por que nós não podemos ter uma guerra civil também? Né? O problema é que não há um Abraham Lincoln no Brasil. Né? Me desculpem o Bolsonaro e o Lula, mas nenhum dos dois são Abraham Lincoln. Né? Nenhum dos dois são estadistas à altura de Abraham Lincoln. Falha na capacidade de discernir entre o bem e o mal. Só uma solução, pegarem armas. Um crente que afirma isso não está sabendo discernir entre o bem e o mal. Ele não está sabendo discernir entre aquilo que é correto e aquilo que é errado. A igreja de Colossos e provavelmente a igreja de Laodiceia, né, porque Paulo pede que essa carta seja enviada para Laodiceia, essas igrejas elas estavam sendo invadidas pelos mesmos falsos profetas. Elas estavam sendo seduzidas em direção à mesma heresia. Então, como esses falsos ensinos, falsas interpretações da palavra de Deus, como essas heresias, elas enfraquecem a igreja, o combate de Paulo em oração era para que Deus fortalecesse os seus corações. Para que os seus corações sejam consolados. O grego aqui no original tem o sentido de fortalecimento, sentido de ânimo. Os corações deles precisavam ser consolados, animados, fortalecidos. Por quê? Porque a igreja estava se tornando fraca. Estava perdendo a sua força, estava perdendo a sua vitalidade espiritual. Coração aqui deve ser entendido como o todo da vida. Aquilo que resume tudo aquilo que nós somos. Né? Antes nós cantamos que nós entregamos os nossos corações a Deus. Entregar o coração a Deus nada mais é do que entregar tudo a Deus, né? Porque na palavra de Deus o coração se refere à totalidade do ser humano. Esse pedido também deve ser o teu combate em oração. A favor de si mesmo, a favor dos teus irmãos, a favor desta igreja e a favor da igreja no Brasil. Que os seus corações sejam fortalecidos. Em todos os sentidos. Fortalecidos em todos os sentidos. Porque alguns, e agora eu falo não dos colossenses, eu falo de nós aqui, do nosso contexto aqui, do contexto maior do Brasil, alguns estão enfraquecidos exatamente porque estão sendo influenciados por falsos ensinos. Por isso que eles estão enfraquecidos. Outros estão enfraquecidos por causa das suas lutas, por causa das suas tribulações. Outros ainda estão enfraquecidos por causa das tentações que estão sofrendo e nas quais estão caindo. Você não precisa saber o exato motivo pelo qual o teu irmão está fraco. Você certamente deve saber o motivo pelo qual você está fraco. Isso sim. Por que eu estou fraco? Isso você deve saber. Mas você não precisa saber por que o teu irmão está fraco. Né? Você não precisa se devotar à fofoca, né, para descobrir o porquê o teu irmão está fraco. Não. Simplesmente ore para que você e os teus irmãos
sejam fortalecidos. Para que a igreja, essa igreja, seja fortalecida. Para que a igreja no Brasil seja fortalecida. Você também deve combater em oração para que tanto você quanto os teus irmãos, para que esta igreja e para que a igreja no Brasil, para que todos nós vivamos de acordo com o amor de Deus. Ou seja, de acordo com a lei de Deus. Acho que ele não estava... Ele não estava tão rápido assim para frear por causa daquele quebra-mola. Sim. Sim, ele veio devagarzinho. Eu pensei, nossa, cara, não precisava tudo isso. Eu pensei que estava passando em câmera lenta porque o cara estava freando tanto e ele passou devagarzinho aqui. Eu pensei, né? Baixa? Pode ser. Mas vamos continuar aqui. Você deve orar para que todos nós possamos viver de acordo com o amor, ou seja, de acordo com a lei de Deus, porque o amor é o cumprimento da lei de Deus. Porque só vai haver verdadeira união entre nós aqui e entre a igreja brasileira quando todos estivermos compromissados em obedecer à lei de Deus. Só assim é que existe verdadeira união. Fora do amor cristão, fora do amor bíblico, fora do cumprimento da lei de Deus, não existe união, não existe unidade. A igreja, e agora eu falo da igreja brasileira, a igreja brasileira está dividida em muitas áreas. A igreja brasileira está dividida quanto a várias interpretações doutrinárias distintas. A igreja brasileira está dividida quanto a qual deve ser a posição da igreja frente à militância política. A igreja brasileira está dividida sobre qual candidato ela deve apoiar. A igreja brasileira está retalhada. E isso é reflexo dos falsos ensinos, das falsas interpretações da palavra de Deus que graçam no nosso meio. Porque, originalmente, eu estou falando aqui muito de heresia, né? Originalmente, heresia não significa aquilo que significa para nós hoje. Originalmente, heresia significa divisão, partidarismo. A igreja dividida em partidos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, alertando-os contra as obras da carne, quando ele cita heresias, o sentido ali não é falsos ensinos. O sentido ali é o divisionismo, o partidarismo, a desunião. Heresia passou a ser um termo técnico para se referir a falsos ensinos, exatamente porque uma das coisas que mais promovem a divisão na igreja é exatamente os falsos ensinos. Porque quando entra um falso ensino, a igreja se divide, porque se divide entre aqueles que engolem o falso ensino
e aqueles que, não, isso aqui é falso, isso aqui não concorda com a palavra de Deus. Cria divisão. Não é à toa, então, que na carta em que combate a heresia de Colossos, como é conhecida pelos intérpretes bíblicos, não é à toa, então, que nessa carta, na qual Paulo combate uma heresia, agora usando heresia como nós usamos sempre, Paulo está preocupado com as divisões que essa heresia pode causar. E é por isso que ele fala, estejam unidos em amor. O combate de Paulo em oração é para que a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, estivessem unidas em amor, ou seja, estivessem unidas ao redor do compromisso da obediência à lei de Deus. Apenas o amor, como definido pela lei de Deus, é que pode trazer união à igreja. Só o amor. Eu faço questão de, toda vez que eu falo amor, vírgula, colocar como amor como definido pela lei de Deus, porque do contrário, a gente sempre vai entender amor como aquela coisa melosa, né? Como aquela coisa romântica. É isso que eu quero dizer como coisa melosa, aquele amor que diz, não, eu não quero fazer a pessoa sofrer dizendo que ela está errada. Né? Eu não quero, né, como muitos pais falsamente pensam, eu amo meu filho, é por isso que eu não disciplino ele. Né? Porque eu não quero fazer ele sofrer. Ele sofreu, eu não quero que ele chore. Né? Por isso que eu não disciplino ele. Biblicamente, a gente diria, tu não disciplina o teu filho porque tu odeia o teu filho. Tu prefere que o teu filho aprenda a viver de forma errada simplesmente para não precisar se incomodar um pouquinho. Tu não disciplina o teu filho porque tu não quer ver ele sofrer. Não, tu não disciplina o teu filho porque tu não quer te incomodar. É por isso que tu não disciplina o teu filho. Né? Tu quis ter um filho, mas não quer arcar com as responsabilidades de ter um filho. É por isso que tu não disciplina. Isso demonstra o teu ódio pelo teu filho. Então é por isso que eu sempre faço questão de falar amor, vírgula, como definido pela lei de Deus. Porque do contrário, automaticamente a gente já pega esse amor meloso, esse amor falso do mundo. Tá? Então, apenas o amor, como ele é definido pela lei de Deus, é que pode trazer união à igreja. Por isso é que nós devemos combater em oração, para que essa união em amor se faça real. Entre nós aqui, nas demais igrejas locais e na igreja brasileira como um todo. Além do amor, a união da igreja deve se dar ao redor do discernimento prático e espiritual. A nossa tradução aqui, sinceramente, era um pouco difícil de ser entendida, né? Porque a frase, em todas as riquezas, a plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, é uma frase um tanto quanto confusa, para dizer o mínimo. Né? Mas felizmente eu fiz a minha própria tradução. Aqui na minha própria tradução, eu verti da seguinte forma, no versículo 2. Para que os seus corações sejam fortalecidos, unidos em amor e em toda a abundante convicção inabalável, ou seja, o discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. A partir dessa minha tradução pessoal aqui, é possível perceber que a união da igreja deve ser controlada por dois princípios. O primeiro princípio é o amor. O segundo princípio,
controlador da união da igreja, é a abundante convicção inabalável. Da onde eu tirei abundante aqui? Aqui aparece riquezas, né? Riquezas da plena certeza. Eu traduzi o grego riquezas por abundante, porque o sentido que Paulo está dando aqui é de algo que é abundante. Da mesma forma que as riquezas são abundantes, né? Alguém que é rico unicamente porque as suas riquezas são abundantes. A ideia que Paulo quer passar aqui é de algo que é abundante, algo que é quase que infindável, algo que não termina, algo que não tem fim. É por isso então que eu traduzi aqui como abundante. Abundante convicção inabalável. A fé cristã provê para os crentes uma convicção inabalável. Ou como nós temos aqui, plena certeza. Convicção inabalável. Ou seja, uma certeza que não é abalada. Jamais é abalada. Por nada nesse mundo. Nem pelas maiores tragédias da vida. Ela não é abalada. Essa certeza, essa convicção. Essa convicção inabalável, ela é abundante, ou seja, ela é infindável. O que significa que se a nossa vida se resumir apenas a tragédias, uma tragédia atrás da outra, a gente nem começou a se recuperar da primeira tragédia, logo já vem a segunda. Se a nossa vida é resumida a isso, essa convicção inabalável, ela é abundante, ela é infindável. Ou seja, ainda que a nossa vida seja marcada por tragédia, sobre tragédia, nenhuma dessas tragédias é capaz de aniquilar essa convicção inabalável. Nenhuma dessas tragédias tem o poder para esgotar a abundante convicção inabalável que pertence aos crentes, que pertence a você. Mas em que consiste essa abundante convicção inabalável? Ela consiste no discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, ou conforme nós temos aqui, para conhecimento do mistério de Deus. A versão da Bíblia que nós usamos aqui traduz o grego como conhecimento. Já eu preferi traduzir como discernimento prático, que é um sentido mais específico da palavra. Porque conhecimento, a gente pode dizer que a pessoa pode ter o conhecimento, mas não agir de acordo com o conhecimento que ela tem. A pessoa até sabe, mas ela não age de acordo com aquilo que ela sabe. A ideia de Paulo aqui não é um conhecimento que a gente não coloca em prática, não, é um conhecimento que a gente pratica. Por isso que eu coloquei como discernimento prático, a capacidade de saber discernir aquilo que nós devemos fazer. Esse discernimento prático, acabei adiantando aqui, mas de qualquer forma, esse discernimento prático responde à pergunta que tantas vezes nós nos fazemos. O que eu devo fazer agora? O que eu faço? O que eu faço nessa circunstância, nessa situação? Essa pergunta é mais desesperadora no meio das dificuldades, né? Porque quando tudo está bem, a gente nem... Não há um dilema, né, a resolver, né? Não há um problema a solucionar. A gente não fica, o que a gente faz numa situação dessas quando tudo está bem? Não, essa pergunta ela é importante exatamente quando tudo está mal. O que eu faço agora? O que Deus quer que eu faça nessa circunstância? Nessa situação? Esse discernimento prático responde a essas nossas indagações. É por isso, então, que nós não devemos desprezar esse discernimento prático. Porque ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis da vida.
Ele vai te ajudar a você tomar as decisões corretas quando tudo ao teu redor está em ruínas. Esse discernimento prático, ele é derivado do mistério de Deus. A nossa tradução aqui colocou de Deus e Pai e de Cristo, né? Mas eu entendo que o original, o sentido é o mistério de Deus, vírgula, Cristo. No sentido de o mistério de Deus, vírgula, isto é, vírgula, Cristo. Cristo é o mistério de Deus aqui no versículo 2. Na última pregação, nós observamos que o mistério de Deus foi resumido por Paulo na seguinte frase: Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério de Deus, de acordo com Efésios, é que as nações gentílicas, elas foram feitas por Deus em Jesus, co-herdeiras de todas as promessas e alianças que Deus fez com o seu povo. A gente leu isso na semana passada. Vós que estáveis longe foram trazidos para perto. Vocês antes eram estrangeiros, agora vocês foram feitos concidadãos. Antes, se vocês quisessem adorar a Deus, vocês teriam que se dirigir até Jerusalém para chegar no templo. Agora vocês estão sendo feitos templo santo para a morada de Deus. Paulo resumiu na seguinte frase: Cristo em vós, Cristo entre os gentios, Cristo entre as nações gentílicas, a esperança da glória. Ou seja, a esperança de um mundo tomado e transformado pela glória de Deus está em Cristo sendo honrado e obedecido pelas nações. Agora Paulo resume um pouco mais esse mistério. Paulo já tinha resumido esse mistério em uma única frase: Cristo em vós, a esperança da glória. Agora Paulo resume esse mistério um pouco mais, dizendo apenas Cristo. Paulo faz isso para mostrar que Jesus é o agente de Deus na transformação deste mundo pela glória de Deus. Ou seja, é Jesus que transforma as nações e o mundo à medida em que as nações e o mundo têm o próprio Cristo como alvo e exemplo a ser seguido. Isso deve ser verdade a nível nacional, com relação ao Brasil, a nível universal, com relação a todas as nações. Isso deve ser verdade também com relação a nível pessoal. Porque, afinal de contas, é impossível que uma nação tenha a Cristo como alvo e exemplo se os seus cidadãos não tiverem a Cristo como seu alvo e exemplo. Nós estamos falando tudo isso simplesmente para dizer o seguinte: a união da igreja deve se dar ao redor do amor e do discernimento prático que o conhecimento do mistério de Deus nos fornece. Sendo que as nações serão transformadas pela glória de Deus quando elas obedecerem a Cristo, as nossas vidas individuais também serão transformadas pela glória de Deus quando obedecermos a Jesus. Jesus, pelo seu exemplo de vida, é aquele que nos dá o discernimento prático de como devemos viver neste mundo. Por isso que o escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque é Jesus, o exemplo de vida deixado por Jesus, é que nos dá o discernimento prático para sabermos o que devemos fazer, como devemos viver as nossas vidas neste mundo. Certamente nós poderemos aprender grandes coisas com Jesus caso dermos atenção às narrativas contidas nos 4 evangelhos. Por exemplo, se a gente lê acerca da tentação de Jesus nos evangelhos, a gente vai aprender muita coisa sobre como vencer as tentações do diabo.
A gente vai aprender, por exemplo, que a vitória, o segredo da vitória está na palavra de Deus. Jesus refutava os convites do diabo em direção ao pecado, dizendo, está escrito. E daí Jesus citava a palavra de Deus. A gente também aprende que o diabo sempre está blefando nas tentações. Ele sempre está mentindo. O diabo nos oferece aquilo que ele não pode entregar. O diabo ofereceu a Jesus as nações do mundo, os reinos deste mundo, mas o diabo nunca teve autoridade sobre as nações deste mundo, o que significa que o diabo jamais poderia entregar a Jesus as nações deste mundo. E se o diabo teve a coragem de blefar na cara de Jesus, mentir na cara de Jesus, sabendo que Jesus sabia que ele estava mentindo, o diabo não vai deixar de blefar na nossa cara, ele não vai deixar de mentir para nós. Ele vai tentar nos enganar, ele vai mentir, ele vai fazer uma propaganda enganosa, ele vai prometer sempre algo que ele não pode entregar. Então, certamente a gente pode aprender grandes coisas com Jesus, caso nós dermos atenção às narrativas que estão contidas nos 4 evangelhos. Agora, tão importante quanto dar atenção às narrativas que nós encontramos nos evangelhos é perceber que a vida de Jesus foi marcada pela obediência, pela sua obediência perfeita à lei de Deus, à palavra de Deus. E por que é tão importante saber isso? Porque nos evangelhos nós não temos uma narrativa completa da vida de Jesus. Nós temos acerca do nascimento de Jesus. Lucas fala acerca de Jesus na sua pré-adolescência ali, aos 12 anos. E depois, a próxima vez que a gente vai ouvir falar acerca de Jesus, Jesus já tem 30 anos, ou quase 30 anos. E ainda assim, os evangelhos resumem 3 anos ou 3 anos e meio em algumas histórias apenas. João termina o seu evangelho, obviamente ali João está usando, João está exagerando, né? Mas o exagero de João tem um ponto. Ele diz que se fossem se escrever tudo aquilo que Jesus fez, não haveria espaço no mundo inteiro para caber os livros que poderiam ser escritos. Obviamente ele está exagerando, mas o exagero de João tem um ponto. Ele está dizendo, olha, aquilo que normalmente se considera que João foi o último a escrever o seu evangelho. Então, quando João escreveu, ele já tinha conhecimento daquilo que Mateus, Marcos e Lucas tinham escrito. O que João está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e eu escrevemos é só um pouquinho daquilo que Jesus fez. Jesus fez muitas outras coisas. Jesus enfrentou muitas outras situações que nós não falamos aqui. Então é muito importante a gente saber que o segredo de Jesus é que em tudo ele obedecia a Deus. Por quê? Porque nós não temos uma narrativa completa da vida de Jesus. E além do mais, nós experimentamos coisas que Jesus não experimentou. Ah, como tu se atreve a dizer isso? Bom, Jesus nunca foi casado, né? Quer dizer que Jesus nunca enfrentou as dificuldades da vida de casado. O que significa também que Jesus jamais teve que enterrar uma esposa, ou uma filha, ou uma mãe. Como Jesus poderia ser o nosso alvo e o nosso exemplo, sendo que ele não enfrentou essas coisas? Como Jesus poderia nos dar o discernimento prático do que devemos fazer nessas circunstâncias, se ele jamais enfrentou elas?
Não, Jesus de fato não enfrentou algumas das circunstâncias que nós enfrentamos. Jesus não precisou sobreviver a alguma das tragédias que nós temos que sobreviver. Mas ele enfrentou e sobreviveu a tragédias ainda maiores do que as nossas. Porque ele não enterrou uma esposa, mas ele foi enterrado, né? Ele morreu, ele sofreu, e não apenas do ponto de vista físico. Mais importante do que o sofrimento físico é o sofrimento espiritual, né? Porque sobre ele foram lançados os pecados do mundo inteiro. O segredo de Jesus é simples. Em tudo o que ele fez, em todas as tragédias e dilemas que ele enfrentou, ele sempre obedeceu a Deus, ele sempre obedeceu à lei de Deus, sempre obedeceu à palavra de Deus. E é isso que nós devemos ser como exemplo. Então não importa que existam coisas que Jesus não enfrentou. Ele ainda assim é o nosso alvo e é o nosso exemplo, porque se ele tivesse enfrentado as coisas que nós enfrentamos, ele continuaria fazendo a mesma coisa. Ele continuaria obedecendo a lei de Deus, ele continuaria obedecendo a palavra de Deus. Porque este é o segredo da vitória. Este é o caminho para a vitória. Não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa a tragédia, esse é o caminho para a vitória. A obediência à palavra de Deus. A lei de Deus, ou melhor ainda, a totalidade da palavra de Deus, define para nós não apenas o que é amor, mas também nos dá o discernimento prático do que devemos fazer com as nossas vidas. E assim como Paulo, você deve combater em oração para que você, os teus irmãos, essa igreja e a igreja brasileira, você deve combater em oração para que todos nós tenhamos o discernimento prático do que nós devemos fazer. E aqui a gente vê a ilustração que nós vemos antes, do barco, do caiaque, né? Porque não é apenas a oração, é a oração associada à palavra de Deus. Nós estamos dando ênfase à oração aqui. Né? Mas, obviamente, se é a palavra de Deus que nos dá o discernimento prático, não adianta a gente apenas orar para que Deus nos dê esse discernimento prático e rejeitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus nos dará o discernimento prático. A tua missão é combater em oração para que você, os teus irmãos, esta igreja e a igreja brasileira tenham discernimento prático do que nós devemos fazer neste mundo. Isso é muito mais importante do que fazer propaganda para o candidato A ou B. Aqui a gente está operando num nível superior a isso. Porque não importa se o candidato A ou B vencer, a missão da igreja permanece o mesmo, né? É evangelizar o mundo. Então não importa quem vença, não importa quem perca. A missão permanece o mesmo. Por isso que eu disse antes, a gente opera num nível superior. A nossa batalha é mais importante do que a batalha da militância política. Sabe por que te falta aquela abundante convicção inabalável que nós falamos antes? Sabe por que muitas vezes você fica com dúvida? Muitas vezes você chega a duvidar de Deus, você pensa, nossa, como? Por que isso? Por que Deus agiria dessa forma? Te falta essa abundante convicção inabalável,
Porque te falta o conhecimento prático de como você deve viver neste mundo. Porque como a gente disse antes, a convicção inabalável, ela é derivada desse conhecimento, desse discernimento prático. Se você não sabe o que deve fazer, obviamente você não terá convicção. Por isso também falta à igreja brasileira essa convicção inabalável. Porque lhe falta o discernimento prático do que deve fazer. Falta à igreja clareza para saber discernir qual é a sua missão neste mundo e qual não é a sua missão neste mundo. Falta esse discernimento prático, automaticamente falta essa certeza inabalável. Combata em oração por ti mesmo, pelos teus irmãos, por essa igreja e pela igreja brasileira, para que todos tenhamos o discernimento prático que só a palavra de Deus, escrita e encarnada, né? A palavra de Deus escrita é a Bíblia que nós temos diante de nós, a palavra de Deus encarnada é Jesus, para que todos nós tenhamos o discernimento prático que só a palavra de Deus escrita e encarnada pode nos dar. Não há como saber se a heresia contra a qual Paulo está escrevendo aqui é a mesma que anos mais tarde seria responsável pelo lamentável estado espiritual da igreja de Laodiceia, quando João escreveu o Apocalipse. Não é possível saber se existe uma relação entre uma coisa e outra. Mas uma coisa é certa. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja autossuficiente. Era uma igreja que achava que ela se bastava a si mesma. Era uma igreja que não tinha, ou melhor, era uma igreja que tinha necessidade de tudo, mas segundo a percepção que ela tinha de si mesma, ela não precisava de nada. Era uma igreja que se achava perfeita em todos os sentidos e aspectos. No entanto, como fica claro quando nós lemos Apocalipse 3, como fica claro pelas acusações que Jesus faz contra ela, a igreja de Laodiceia estava em petição de miséria. Achando-se rica, próspera, abençoada e sem ter falta de nada, lhe faltava tudo, pois ela era infeliz, miserável, pobre, ela estava cega, ela estava nua. Não caia no erro de Laodiceia. Não pense, eu não preciso disso. Eu não preciso combater em oração para que haja fortalecimento, união, para que haja esse discernimento prático. Eu não preciso disso. Como eu disse antes, não dá para saber se há uma ligação entre as duas coisas, mas a gente não pode cair no erro de Laodiceia, pensando que está tudo bem conosco. Reconheça a fraqueza do coração dos teus irmãos, mas não apenas a fraqueza do coração dos teus irmãos. Reconheça a fraqueza do teu próprio coração. Reconheça a falta do amor, como a lei de Deus define, não apenas nos teus irmãos, mas em ti mesmo. Essa falta de amor que causa divisão e falta de união. Reconheça a falta de discernimento espiritual prático, tanto por parte dos teus irmãos, quanto por parte de você também.
reconheça tudo isso e passe a lutar com Deus em oração, passe a combater este combate espiritual de vida ou morte, essa guerra espiritual. A teu favor, a favor dos seus irmãos, a favor dessa igreja e a favor da igreja brasileira como um todo. Na próxima pregação em Colossenses, nós vamos tratar do combate com a palavra de Deus, para que a igreja tenha sabedoria, boa ordem e firmeza. Mas enquanto nós esperamos a próxima pregação, combata em oração pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja. Afinal de contas, este é o combate para o qual Deus te chamou. Esta é a luta que Deus quer que você lute. Essa é a guerra para a qual você foi convocado por Deus. Uma guerra, um combate no qual você usa armas espirituais. As únicas armas que são poderosas em Deus. Porque Deus não se impressiona com discursos políticos, né? Deus não se impressiona com slogans políticos, mas Deus responde às orações do seu povo. Discursos políticos Deus ouve e não move Deus a fazer nada. Agora as orações, como diria um cântico antigo, movem a mão de Deus. Não perca tempo com aquilo que não move a Deus. Você não foi chamado para tratar das coisas deste mundo, a moda das coisas deste mundo. Você foi chamado para tratar das coisas deste mundo a moda de Deus, diante de Deus, na presença de Deus. Perceba que eu não fiz a dicotomia aquela, né? Eu não falei, você não foi tratado para chamar das coisas do mundo, você foi tratado para tratar das coisas de Deus. Não, você foi chamado sim para tratar das coisas deste mundo, porque afinal de contas nós vivemos neste mundo e a igreja está neste mundo, e é este mundo que deve ser conquistado para Deus e para Jesus, né? Não é outro mundo qualquer, é este mundo. Então você foi chamado para tratar das coisas deste mundo, mas não a moda como o mundo trata as coisas deste mundo. Você foi chamado para tratar das coisas deste mundo à moda de Deus, como Deus determinou que a igreja deve tratar as coisas deste mundo, em oração, em intercessão. Não perca tempo com aquilo que não move a Deus. Dedique toda a tua energia naquilo que coloca o poder de Deus à disposição da igreja. Porque, como eu disse antes, discursos e slogans políticos não colocam o poder de Deus à disposição da igreja. Mas a oração, sim. Não perca tempo em guerras e batalhas que não dizem respeito a você como cidadão do reino de Deus. Isso não te pertence mais, como diria aquele quadro antigo do Zorra Total. Isso não te pertence mais. Não te pertence mais porque essas coisas estão abaixo de você. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está neste mundo, mas por causa da tua fé em Jesus, você também está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Então haja
se comporte como alguém que de fato está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Não perca tempo com guerras e batalhas que estão abaixo de você, que são indignas de você, sendo você um membro do corpo de Cristo. Ore e continue orando sem cessar e com perseverança, porque este é o teu combate, esta é a tua guerra. Combata em oração pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja, porque apenas uma igreja forte, unida e que tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, vai ser capaz de transformar o Brasil. O Brasil somente vai adotar todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da vida quando houver uma igreja forte, unida e que tem discernimento, pregando o Evangelho no Brasil. Somente quando a igreja passar a combater com as armas espirituais que são poderosas em Deus. Sendo você então parte da igreja, se engaje você também nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. Combata em oração pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja.